Olá, e continuando a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Barbacena, aqui no Você Decide 2020 Sabatinas, uma produção da TV Barbacena, do Barbacena News em parceria com o Jornal Expresso. Hoje nós recebemos o candidato Martim Andrada, da coligação Barbacena Mais Feliz, composta por PTC, Patriota e Republicanos. Candidato, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e boas-vindas à Sabatina. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. E é evidente que é um momento importante que vocês proporcionam a todos nós, os candidatos, né, a prefeito de Barbacena, para que a gente possa expor a toda a comunidade, toda a cidade, as nossas propostas e o eleitor, evidentemente, poder avaliar e fazer a sua escolha, a sua boa escolha no dia 15 de novembro. Muito obrigado também. Perfeito, candidato. Bom, vamos iniciar então. Candidato, Barbacena possui a 19ª maior população de Minas e o 40º maior PIB do estado, de acordo com dados do IBGE. Um município de médio porte como Barbacena precisa ter um plano de desenvolvimento, seja ele social ou econômico. Por isso, qual é seu plano de desenvolvimento e criação de empregos para Barbacena, caso seja eleito? Bom, Ricardo, você fez um registro aí importante. Barbacena é o 40º maior PIB de Minas Gerais. Então, eu vou te dar um dado interessante aqui, que é importante a gente colocar em mente. Eu sou ex-prefeito, eu fui prefeito, em 2005 a 2008. E em 2008, o nosso PIB barbacenense era o 25º do estado, maior do estado. Hoje nós somos o 40º. Você vê que nós perdemos muitas posições depois daquele momento. Eu, naquela época, consegui elevar o PIB barbacenense em 54% a mais do que quando eu peguei no dia da minha posse. Então, nós éramos o 25º maior. Hoje nós somos o 40º. Então, nós perdemos muitas posições nas últimas administrações, inclusive na atual. Mas o que aconteceu que, naquele momento, a gente conseguiu elevar o PIB e nos tornarmos uma cidade muito promissora? Nós viabilizamos várias parcerias para que o município pudesse receber empreendimentos. Então, nós fizemos parcerias com o governo do estado e trouxemos, na minha gestão, o Hospital Regional, que está funcionando aí hoje. E foi uma grande obra que gera emprego e renda. Nós viabilizamos com o governo do estado também aquela obra gigantesca, maravilhosa, que é da Avenida Sanitária, que gerou emprego e renda na cidade, além de saneamento, óbvio, né? Abrimos a Avenida Eliezer Henriques. Nós trouxemos o SAMU, que está aí hoje, fizemos a parceria também gigantesca com a Copasa, que resolveu o problema de 40 mil pessoas na região noroeste, vieram as empresas aqui como o Bahamas, nós também trouxemos aquele Festival da Loucura, quer dizer, nós fomentamos os grandes festivais, que só o Festival da Loucura gerou 6 milhões de reais com 25 mil pessoas aqui, turistas, né? A exposição naquela época do meu governo e a Festa das Rosas geravam por ano 10 milhões de negócios. Então, quer dizer, você fomentando, fazendo parcerias, você consegue trazer para cá geração de emprego e renda. E é isso que nós fizemos, e elevamos o PIB, ficamos na 25ª posição. Hoje, Barbacena já está uma situação deteriorada, está muito ruim, mas nós precisamos realmente retomar, né, todo esse processo de crescimento. E aí você precisa de capacidade, conhecimento e gestão pública, sabe, né? Ter noção de gestão pública. Isso tudo nós fizemos naquela época. E temos condições de fazer e repetir tudo isso de novo e fazer Barbacena voltar a ser grande como era, né, naquele tempo, com 25%, na 25ª posição do PIB. Tem condição de fazer isso, nós fizemos, sabemos fazer, vamos fazer de novo. Ao contrário de outros candidatos que estão dizendo que Barbacena está muito boa e que merece ficar do jeito que está. Não merece. Barbacena merece coisa muito melhor. Mas dessa forma a gente consegue resgatar tudo que nós perdemos. Ok, candidato, obrigado. Candidato, a pandemia derreteu a arrecadação dos municípios. Caso eleito, qual é o seu plano para a segurança de Barbacena? Olha, a pandemia foi um evento realmente difícil, complicado, que, né, pegou a todos nós, né, o mundo inteiro, né, de repente, de forma nos surpreendeu, né, foi tudo uma surpresa, mas é preciso enfrentar o problema e é preciso ter criatividade. Essa pergunta
evidentemente, ela coincide um pouco com a pergunta anterior. Evidente que a gente vai ter que retomar, né, essas grandes parcerias, a gente vai ter que organizar a cidade, a gestão pública, a prefeitura, voltar a fazer os contatos com o governo federal, com o governo estadual, para estabelecer aquelas novas parcerias, trazer essas grandes obras novamente para a cidade, organizar a cidade, para que ela possa, né, continuar a gerar emprego e renda. E fazer os grandes eventos, temos que retomar os grandes eventos, embora estão paralisados hoje, porque tudo isso fomenta a nossa economia. Além de trazer turistas para cá, além de trazer obras que vão dar emprego, elas trazem renda para nós todos. Então, a mesma providência que nós tomamos para poder retomar a economia e colocar ela num PIB, né, elevado, é o mesmo procedimento que a gente vai ter que tomar para poder enfrentar a pandemia que sacrificou um pouco as economias de todos os municípios. As providências são bem semelhantes. Mas um dado importante é que, nesse momento, não podemos fazer como o atual prefeito, a atual gestão, as últimas, estão fazendo. Em vez dela retomar negociações e parcerias com grandes empresas ou com o governo federal ou o governo estadual, o que a prefeitura está fazendo hoje? Sacrificando o contribuinte, está aumentando o imposto para arrecadar mais. De forma nenhuma. Não podemos fazer isso, porque a população já está sacrificada. Nós temos, sim, que trazer grandes parceiros para cá, para organizar a nossa cidade, trazer geração de emprego, geração de renda, mas sem sacrificar o contribuinte. Então, eu vejo hoje uma questão que é muito importante. Você pode fazer incentivo fiscal para que você traga empreendimentos, como eu fiz com o Parque do Professor e com o São Bento, as unidades habitacionais, que eu fiz isenção de ISS naquela época, para que essas unidades pudessem vir. Então, nós temos que repetir isso dessa forma em outros empreendimentos, mas não sacrificando o contribuinte, porque hoje o que acontece? Nós vemos as ruas da cidade deterioradas, a população está indo para a rua, o morador está indo para a rua para poder calçar, né, e fazer ou bloquetar a sua rua, que era uma obrigação da prefeitura. E a prefeitura ainda cobra dele o IPTU, está errado. Na medida em que o morador vai para a rua, arrumar a sua rua por conta própria, evidentemente, e muito correto e justo, que a prefeitura faça a isenção a ele do IPTU. Então, a gente precisa fazer isso. Isso é um compromisso nosso. Aqueles que estiverem contribuindo, né, para a prefeitura, com mão de obra ou com material para poder arrumar a sua rua, esse cidadão vai ter a isenção do IPTU. Então, a gente tem que fazer captação de recursos, mas não podemos sacrificar a população. Ok, candidato, obrigado. Candidato, de acordo com a Fundação João Pinheiro, o pior indicador de Barbacena no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é o da educação. Qual é o seu plano para essa área? O Ricardo, é o seguinte, nós estamos hoje numa condição muito ruim e caótica com relação à educação municipal. Nós já estivemos muito melhor. Na gestão 2005, 2008, nós tínhamos todas as escolas funcionando, as escolas equipadas, as escolas reformadas. Hoje nós estamos numa situação, por isso que está esse IDH aí muito, muito baixo, o IDH municipal da educação, muito baixo. Por quê? Os prefeitos últimos fecharam escolas, acabaram com escolas, tiraram os alunos da sala de aula para poder fazer o aluno viajar para outra escola. Você tem um rendimento baixo, além de você não ter a escola equipada de forma adequada. E hoje você também não tem as creches, que antigamente você colocava as crianças na escola, os pais iam trabalhar, hoje deixava as crianças nas creches. Hoje não tem. Então você já começa com uma lógica errada e equivocada. Eu nunca fechei escola. Ao contrário, eu abri escola. Quando eu assumi a prefeitura, eu abri 2 escolas que estavam fechadas pelo prefeito anterior, coloquei alunos lá dentro e trouxe para o município mais 3 escolas, que eram do Estado, o Estado ia fechar. E eu, então, trouxe aquelas escolas e municipalizei. Quer dizer, eu aumentei o número de escolas e aumentei o número de vagas nas escolas. Eu aumentei em 100% o número de vagas para alunos nas escolas. Então, o que nós temos que fazer é isso, é equipar as escolas. Evidentemente que a gente tem que também dar um tratamento, uma atenção aos professores, o seu plano de carreira, nas suas reivindicações, equipar as escolas com
a internet, equipamentos, dotar a escola de condições de uso, bibliotecas e tudo mais, para que o sistema possa funcionar de forma adequada e os professores possam ter condições adequadas e de forma satisfatória e satisfeitos, trabalhando na educação dos alunos, que é o nosso objetivo final. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que fazer, que nas últimas administrações não tem sido feita. E vou dizer para você o seguinte, nós tínhamos uma condição favorável, porque nós éramos a 28ª cidade com o melhor nível de educação. Hoje nós estamos num IDH muito ruim, muito baixo, e nós estamos muito distantes, né, desse percentual. Então, é preciso retomar esse caminho, e nós vamos fazer isso como fizemos na vez passada. Candidato, a pandemia do coronavírus mostrou a importância da rede de saúde de Barbacena, não apenas para o município, mas também para toda a região. Como será a saúde no seu governo? Olha, hoje em Barbacena, na saúde, é aplicado 70% na atenção, nos hospitais, no atendimento aos hospitais na ponta. E somente 16% na atenção primária, que é lá no posto de saúde. Está errado, por quê? Porque a gestão hoje da saúde em Barbacena está esperando a população ficar doente para ser atendida no hospital. Está errado. E aí gasta-se, então, todo o recurso da saúde no hospital para tentar recuperar o doente que está lá. Está errado. Nós temos que fazer essa prevenção lá na ponta, no início, na atenção primária, no posto de saúde, nas unidades de saúde, lá no início. Por quê? Porque se você atende lá na ponta, no início, na porta de entrada, na atenção primária, evidentemente que quem vai chegar ao hospital é uma menor quantidade de pacientes. Então, você não pode esperar o paciente ficar doente para depois tratar. Você tem que antecipar, prevenir para ele não ficar doente. Se você faz isso, você consegue, então, dar à população uma saúde de qualidade. Então, a questão da pandemia está nesse porte. Barbacena recebeu milhões de reais, não se sabe onde usou esse recurso, porque não foi dito, ninguém sabe. Mas a gestão da saúde tem que ser dessa forma. Você tem que organizar os postos de saúde, você tem que equipar os postos de saúde, você tem que colocar os profissionais nos postos de saúde, e isso não é só na área urbana, na área rural também, para que ali você possa ter uma atenção uma atenção especial ao cidadão, ao paciente, e evitar que ele chegue ao hospital. E só chegar ao hospital os casos graves. Então, se você faz isso, você consegue dar exames com rapidez, você consegue marcar consultas com rapidez, você equipa os postos de saúde, né, com os equipamentos necessários para atendimento, e você consegue remunerar e colocar profissionais, né, em todos os postos de saúde. Então, esse eu acho que é a forma de gestão. É assim que tem que ser. Então, essa questão da saúde pós-pandemia tem que ter uma atenção focada nessa forma. É a inversão do gasto dos recursos da saúde na saúde. 70% na atenção primária e o restante nos hospitais. Ok, candidato, obrigado. Uma reportagem do jornal americano The Times, publicada em outubro, mostrou que, ainda neste século, Barbacena terá um novo normal. Viveremos mais de 3 meses com forte onda de calor, que ultrapassarão os 30 graus Celsius. Quais são suas propostas para o meio ambiente? Esse é um problema da natureza, né, que não está sob o nosso controle, mas é um problema que, se realmente se concretizar e acontecer, cada um de nós, né, os gestores municipais, teremos que enfrentar o problema. E isso acontecendo, ou se vislumbrando que isso possa acontecer, é verdade que os gestores têm que se organizar e se prepararem para isso. Mas aí também tem um planejamento, você tem que ter um planejamento para isso, né, de questão de meio ambiente nos diversos municípios. Então, eu entendo que você tem que começar, desde já, agora, né, começar a fazer controle das queimadas que existem por aí afora, né, que isso tudo é prejudicial. Você tem que ter um plano de arborização da cidade, evitando, evidentemente, o corte de árvores de forma desnecessárias, mas arborizar a cidade, fazer corredores, né, verdes aqui. Você tem que
criar, né, implantar áreas de proteção ambiental, que inclusive existe em Barbacena uma área de proteção ambiental no Santo Antônio, que é a primeira área e foi criada na minha gestão por mim, essa área de proteção ambiental. Temos que criar outras também para preservação ambiental, e devemos criar parques ecológicos na cidade. Nós temos áreas para isso, né? Temos belezas naturais e áreas para isso, para que a gente possa criar. E, evidentemente, criar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, porque hoje a cidade comporta isso, não mais uma superintendência, que, aliás, a superintendência de meio ambiente, a primeira vez que foi criada no município foi por mim também, na minha gestão passada. Eu que criei o setor de meio ambiente, esse órgão, que existe até hoje. Mas a cidade comporta mais do que isso. Hoje a cidade comporta uma secretaria, que ela vai ter muito mais responsabilidades e vai ter também muito mais atribuições, né? Então, e vai passar por todas essas questões que nós estamos falando, de implantação de parques, de área de preservação, enfrentar essas questões de meio ambiente, como você está dizendo aí, que poderá ter essa temperatura alta. Vamos arborizar a cidade e vamos implantar também, que é necessário, que faz parte do meio ambiente, repercute, né? Um setor que vai ser, inclusive, acho que é necessário, dentro do SAIS, né, o antigo DEMAI, o setor de urbanismo, porque ali você pode estudar, pode planejar e organizar o crescimento organizado da cidade com foco na preservação do meio ambiente. Então, com essas providências todas, eu acho que a gente consegue enfrentar alguma diversidade da natureza, como você está colocando, que possa chegar e acontecer conosco. Perfeito, candidato. Nos últimos anos, o fomento do município à cultura caiu a tal ponto que a cidade perdeu o ICMS cultural. A cultura é um grande ativo de turismo. Eu gostaria de saber quais são suas propostas para o fomento do turismo e da cultura aqui na cidade. A nossa situação de turismo, cultura e turismo hoje na cidade é vergonhosa. Na minha gestão, nós chegamos a liderar, em Minas Gerais, a arrecadação do ICMS cultural. Nós lideramos, chegamos a ficar em primeiro lugar. Porque nós fizemos grandes investimentos na cultura e turismo naquele momento. Hoje, nós não temos praticamente nada na arrecadação do ICMS cultural, ou se temos, devemos ser os últimos, né, nessa arrecadação, que é uma vergonha. Mas nós temos que resgatar e retomar, assim, todo esse movimento cultural e turístico que a cidade tem. A cidade tem belezas naturais, nós podemos fazer ecoturismo. A cidade tem uma história, né, arquitetura, tem uma cultura. Então, nós temos que incentivar, voltar com os órgãos independentes para a cultura e um outro órgão público da prefeitura independente para a cultura e outro órgão independente para o turismo. Eles têm que ser autônomos, né, e eles têm que ser independentes, para eles poderem promover, cada um no seu setor, né, os eventos e os movimentos que precisam ser. Então, se você tem um setor de cultura e um setor de turismo, eles podem, paralelamente, fazer trabalhos individuais e em conjunto. Então, nós temos que resgatar os nossos festivais, os grandes eventos, o Festival da Loucura, que trouxe 6 milhões de reais só em 4, 5 dias para o município. Nós temos questões de turismo, belezas naturais, o ecoturismo. O parque de exposição tem que ser recuperado, porque ele está hoje abandonado, está caindo, é uma vergonha, né? Dá até pena de ver, porque lá você tem também local de grandes eventos, não só da exposição agropecuária ou Festas Rosas, mas outros eventos também, além de áreas de lazer também, que pode ser feito lá. Então nós temos que, sim, incentivar os nossos órgãos, recuperar esse incentivo para os eventos e fazermos também um setor aqui, acho que cabe a Barbacena hoje, uma área para eventos de negócios, o turismo de negócios. Nós vamos trazer pessoas aqui, turistas, para fazer negócios em Barbacena. Então nós temos que ter um setor, uma área, ou não sei, um centro de convenções, para fazer esse movimento de turismo. E voltar a fazer os tombamentos, porque os tombamentos que existem são os que eu fiz na minha época, que estão ainda presentes, que foi o maior pacote de tombamento de patrimônio histórico que o município teve e continua ainda o mesmo. Então, acho que todo esse movimento a gente consegue resgatar o nosso
a nossa economia, ajudar a nossa economia com esses movimentos de turismo e esses movimentos de cultura. De acordo com dados do Denatran, Barbacena possui uma frota de mais de 60 mil veículos, levando a cidade a possuir cerca de um carro para cada 2,1 habitantes. Tendo uma das maiores frotas por habitantes do país, qual é seu plano para o trânsito de Barbacena? O nosso trânsito também é caótico, é uma vergonha. Mas trânsito significa tempo do cidadão, tempo perdido, e tempo perdido é dinheiro perdido. Então, trânsito é tempo e dinheiro. Então, nós temos que ter atenção para isso. E isso tudo passa por uma questão de engenharia de trânsito, e não pela aquela ideia de que eu acho que é para lá a rua, eu acho que é para cá a rua, eu acho que vai, eu acho que volta. Não tem a chance nessa história. O que tem que ter é engenharia de trânsito. Mas dentro da engenharia de trânsito, o que nós temos que fazer na cidade? Nós temos que fazer duas coisas principais, que é a prioridade. Primeiro, fazer corredores, grandes vias, corredores na cidade, ligando bairro a bairro, ao invés de ficar tudo concentrado dentro de um centro, do centro da cidade ou no pontilhão. Então, você tem que fazer corredores, bairro a bairro, que facilita o trânsito, facilita o transporte, e você não tem que ficar congestionado dentro de um local específico, que é na área central ou dentro do pontilhão. Então, você desafoga. Então, você tem corredores, que é exatamente a Avenida Sanitária, um corredor que foi criado por mim. A Eliezer Henriques é um outro corredor que foi criado por mim. O Anel Rodoviário é um corredor que também foi criado por mim. Mas hoje é preciso mais corredores semelhantes a esses de bairro a bairro, porque você transita de bairro a bairro e não precisa ficar parado no centro ou passar pelo centro, e aí você consegue descentralizar as atividades comerciais e o serviço público. Porque você pode fazer centros comerciais nos bairros, colocar ali atividades públicas nos bairros, porque aí você evita que o cidadão tenha que ir ao centro resolver esses problemas. Ele pode resolver no próprio bairro. E se ele precisar ir a outro bairro, ele não precisa ir ao centro para depois do centro ir ao bairro. Ele passa pelos corredores. E a prefeitura, colocando nessas regiões da cidade os seus próprios serviços ali, ela pode resolver ali sem ter que ir na prefeitura no centro da cidade. Então, dessa forma, você ameniza, alivia e até evita a danificação das ruas, porque nós temos hoje aí ruas precárias, esburacadas e ruas até sem calçamento. Mas você fazendo isso, você facilita. E, ao mesmo tempo, a gente tem que modernizar a frota de transporte coletivo. Nós temos que colocar as vans fazendo o transporte coletivo. Não mais os ônibus, são vans. Porque as vans fazem o transporte rápido, barato, de qualidade e conforto. Então, são as vans. Antigamente, eu coloquei, que eram os expressinhos. E você também tem que criar hoje o passe único, que é o bilhete único. Que é o bilhete único? Uma passagem de ônibus, ela vale por 3 horas para qualquer itinerário, para facilitar a vida do cidadão e ele poder percorrer e ter um custo mais baixo. Então, isso a gente vai fazer. Vamos colocar de volta o expressinho, vamos criar o bilhete único, que vale por 3 horas. Dessa forma, eu acho que a gente alivia bastante o trânsito da cidade, contribui e a gente proporciona o crescimento das regiões da cidade com essa descentralização. Ok, candidato, muito obrigado. Nós já estamos chegando ao final da nossa sabatina, mas antes nós temos 2 perguntas muito rápidas. A primeira, candidato, é que eu quero que em 30 segundos me convença a votar no senhor a partir de agora. Então tá bom. É o seguinte, Ricardo, por tudo já agora que nós conversamos, né, por todas essas ideias que nós colocamos, que a gente consegue recuperar a Barbacena com esses empreendimentos, com esses planejamentos, com essas propostas, além, evidentemente, né, de eu ter sido prefeito e ter colocado a cidade num PIB, né, que era um dos melhores do Estado, eu tenho condição de poder contribuir para a cidade, eu tenho condição de realizar em Barbacena a recuperação dela economicamente para que todos possam ter condições melhores e uma cidade boa para se viver. Então, tudo isso, com essa captação de recursos e com esse planejamento, a gente executa e a gente faz isso acontecer. Candidato, agora eu quero que em 1 minuto faça as suas considerações finais a partir de agora. Ok.
Então vamos lá. Primeira pergunta que eu faço para você e ao cidadão barbacenense que está me ouvindo. Você está satisfeito com a cidade do jeito que ela está? A cidade melhorou nos últimos anos? Você acha que a sua vida melhorou nos últimos anos? Porque se você acha que está tudo muito bom, tem um candidato aí que está dizendo que vai fazer tudo do jeito que está e vai ficar do jeito que está. Mas se você não está satisfeito, então você tem opções para você escolher, porque tem candidato que quer modificar. E aí eu digo para você o seguinte, a Gazeta Mercantil, o jornal Gazeta Mercantil, de 2006, colocou que, naquele momento, Barbacena era uma das 10 melhores cidades para se viver. E era uma das 300 melhores do Brasil para se investir. Isso em 2006. E isso aconteceu em 2006, na minha gestão, quando eu fui prefeito. Porque eu fui prefeito de 2005 a 2008. E eu quero fazer isso de novo. O Barbacena, queremos ter essa manchete para Barbacena ser melhor e queremos que Barbacena seja uma cidade feliz para se viver. Obrigado. E aí eu quero, enfim, terminando, pedir o voto a todos para o 36, para que tudo isso possa se tornar realidade. Ok, candidato, muito obrigado. E é dessa forma que nós encerramos a sabatina com o candidato Martim Andrada, do PTC. Agradecendo mais uma vez o candidato pela presença, pela participação e a você por sua audiência. Amanhã a nossa sabatina será com o candidato Pedro do Vale, do PTB. Você também vai encontrar Você também encontra essa e outras sabatinas no nosso site www.tvbq.com.br/eleições/2020 e também pode ler o resumo dessa entrevista nas páginas do Jornal Expresso. Você Decide 2020, a festa da democracia acontece aqui.